sou Lauren Escobar, da Estúdio Lauren Escobar, sou escritora, tenho 2 livros publicados pela Livraria Cultura e pela Amazon. Sou escritora espiritualista, entre outros. Escrevo, desenho, conto histórias, compõe canto, eu canto para criança e canto hinos. Vamos dar sequência aqui a Samuel 1, né? A Samuel 1, estamos no capítulo 17. Trazia caneleiras de bronze nas pernas e um dardo de bronze entre os ombros. A haste da lança era como o eixo do tecelão. A ponta da sua lança, 600 ciclos de ferro, diante dele ia o escudeiro. Parou, chamou as tropas de Israel, disse-lhes: para que saias, formando-vos em linha de batalha. Não sou eu filisteu, e vós, servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça contra mim. Se puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu vencer, eu ferir, então serei nosso servo e vos servireis. Disse mais o filisteu: hoje afronto as tropas de Israel. Dai-me um homem para que ambos pelejemos. Ouvindo Saul ou todo Israel estas palavras do filisteu, espantaram-lhe, tremeram muito. Davi enviando seus irmãos. Davi era filho daquele Efrateu, de Belém de Judá, cujo nome era Jessé, e tinha 8 filhos nos dias de Saul. Era já velho e adiantado em anos entre os homens. Apresentando-se os 3 filhos mais velhos de Jessé a Saul, e o seguiram à guerra. Chamaram-se Eliabe, o primogênito, segundo Aminadab, e o terceiro Samar. Davi era o mais moço, só os 3 maiores seguiram Saul. Davi, porém, ia a Saul, voltava para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Chegava-se, pois, o filisteu pela manhã, à tarde apresentou-se por 40 dias. Disse Jessé: Davi, seu filho, leva, peço teus filhos, a efa deste trigo tostado e 10 pães, e corre a levá-los ao acampamento a teus irmãos. Porém, esses 10 queijos leva-os para o comandante de 1000, e visitará teus irmãos, e ver-se-ão bem, e trarás uma prova de como passam. Saul e eles, todos os homens de Israel, estão no vale de Ela, pelejando contra os filisteus. Davi, pois, no dia seguinte se levantou de madrugada, deixou as ovelhas com um guarda, carregou-se e partiu como Jessé lhe ordenara. E chegou ao acampamento quando já as tropas saíam para formar em ordem a batalha, e a gritos chamavam a peleja. Os israelitas e os filisteus se puseram em ordem, em fileira contra fileira. Davi, deixando o que trouxera aos cuidados do guarda da bagagem, correu à batalha, e chegando perguntou a seus irmãos se estavam bem. Estando Davi ainda a falar com eles, eis que vinha subindo um exército dos filisteus, o do Etista, cujo nome era Golias, o filisteu de Gade, e falou as mesmas coisas que antes falara a Davi. E Davi ouviu. O gigante Golias insulta os israelitas. Todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam de diante deles e temiam gradamente, e diziam uns aos outros: viste aquele homem que subiu? Pois subiu
para afrontar a Israel. A quem o matar, o rei cumulará de grandes riquezas. Ele dará por mulher a sua filha. A casa do seu pai isentará de impostos em Israel. Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: que farão aquele homem se ferir a esses filisteus e tirar afronta e sobre Israel? Quem é, pois, esses incircuncisos filisteus para afrontar os exércitos do Deus vivo? E o povo lhe repetiu as mesmas palavras, dizendo: assim farão ao homem que o feriu. Ouvindo-lhe Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, assentou-lhe a ira contra Davi, e disse: por que desceste aqui? A quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e tua maldade. Desceste apenas para ver a peleja. Respondeu Davi: que fiz eu agora? Fiz somente uma pergunta. Desviou-se dele para outro. Ele falou a mesma coisa, e o povo lhe tornou a responder com dantes. Davi dispõe-se a pelejar contra o gigante. Ouvindo as palavras que Davi falara, anunciara a Saul, que mandou chamá-lo. Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá a peleja contra o filisteu. Porém Saul disse a Davi: contra o filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço, e ele guerreiro desde a mocidade. Respondeu Davi a Saul: teu servo apacenta as ovelhas de teus pais. Quando veio um leão e um urso e tomou um cordeiro do rebanho, eu saí após ele e o feri, e livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri e o matei. O servo matou tanto o leão como o urso. Este incircuncidado filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me lavrou as garras do leão e das do urso. Ele me livrará das mãos do filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te, o Senhor seja contigo. Saul vestia Davi com uma armadura. Ele pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e se experimentou andar, pois jamais a havia usado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isto, pois nunca o usei. E Davi tirou aquilo e sobre si tentou o seu cajado, tomou o seu cajado na mão e o escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro e as pôs na alforge do pastor que trazia saber no coração, e lançou a mão à sua funda. Foi-se chegando ao filisteu. Davi encontra-se com o gigante, mata-o. O filisteu também se vinha chegando a Davi, e seu escudeiro da diante dele. Olhando o filisteu e vendo Davi, o desprezou, porquanto era moço, ruivo e de boa aparência. Disse o filisteu a Davi: sou eu algum cão para lhe a mim como paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim, e darei a tua carne às aves dos céus e às bestas feras do campo. Davi, porém, disse aos filisteus: tu vens contra mim com espada e com lança,
e com escudo, eu, porém, vou contra ti com o nome do Senhor dos Exércitos, o Deus do exército de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entrega nas minhas mãos, ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça e os cadáveres do arraial dos filisteus. Darei hoje mesmo as aves dos céus, as bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com a espada, nem com a lança, porque o Senhor é a guerra, e ele vos entregará nas vossas mãos. Sucedeu que, dispondo o filisteu a entregar com Davi este opressor, e deixando suas fileiras, correu ao encontro do filisteu. Davi meteu a mão no alforje e tomou ali uma pedra com uma funda e atirou e feriu o filisteu na testa. A pedra encravou em sua testa e ele caiu com o rosto em terra. Assim prevaleceu Davi contra o filisteu com uma funda e com uma pedra. E o feriu e o matou, porém não havia espada na mão de Davi. Pelo que ocorreu Davi, e lançando-se sobre o filisteu, tomou-lhe a espada e desembaiou e a matou, cortando-lhe com ela a cabeça. Vendo os filisteus que era morto o seu herói, fugiram. Então os homens de Israel e Judá levantaram e jubilaram e perseguiam os filisteus até Gade, até as portas de Ecrom, e caíram os filisteus feridos pelo caminho, saíram até Gade e até Ecrom. Então voltaram os filhos de Israel de perseguir os filisteus e despojaram os acampamentos. Tomou Davi a cabeça do filisteu e trouxe Jerusalém, porém as armas destes pô-las Davi em sua tenda. Quando Saul viu sair Davi a encontrar com os filisteus, disse Abner, o comandante do exército: de quem é o filho este jovem? Abner, respondeu Abner: tão certo como tu vives, o rei, não o sei. Disse o rei: pergunta, pois, de quem é o filho este jovem? Voltando Davi de haver fendo o filho filisteu, Abner o tornou e o levou à presença de Saul, trazendo ele na mão a cabeça do filisteu. Então Saul lhe perguntou: de quem és filho? Jovem, respondeu Davi: filho de teu servo Jessé, betemita. A amizade de Jonatas para com Davi. Sucedeu que, acabando Davi de falar com Saul, a alma de Jonatas se ligou com a de Davi, e Jonatas o amou como sua própria alma. Saul naquele dia o tomou e não lhe permitiu que o tomasse para a casa de seu pai. Jonatas e Davi fizeram aliança, porque Jonatas o amava como a própria alma. Despojou Jonathan a capa que vestia e deu a Davi, como também a armadura, inclusive a espada, o arco e o cinto. Saia Davi aonde quer que Saul o enviava e conduzia com prudência, de modo que Saul o pôs sob tropas e seu exército, e era ele bem-quisto de todo o povo, até dos próprios servos de Saul. Cânticos de mulheres indignam a Saul. Sucedeu, porém, que, vindo Saul a seu exército, voltando também Davi, de ferir os filisteus, as mulheres todas da cidade de Israel saíram ao encontro do rei Saul, cantando e dançando com tambores, com júbilo e com instrumentos de música. As mulheres se alegraram e, cantando alternadamente, diziam: Saul feriu seus milhares,
porém Davi os seus 10 milhares. Então Saul se indignou muito, pois estas palavras lhe desagradaram em extremos e disse: 10 milhares deram elas a Davi, e a mim somente milhares. Na verdade, lhe falta, senão o reino? Daquele dia em diante, Saul não via Davi com bons olhos. No dia seguinte, um espírito maligno da parte de Deus se apossou de Saul e teve uma crise de raiva em casa. Davi, como nos outros dias, dedilhava a harpa. Saul, porém, trazia à mão uma lança que arrojou, dizendo: encravei a Davi na parede, porém Davi se desviou dele por 2 vezes. Saul temia Davi porque o Senhor era com este e se tinha retirado de Saul. Pelo que Saul o afastou de si e pôs por chefe de 1000, ele fazia saída e entrada milhares diante do povo. Davi lograva bom êxito em todos os seus empreendimentos, pois o Senhor era com ele. Então, vendo Saul que Davi lograva bom êxito, tinha medo dele, porém todo Israel e Judá amavam Davi, porquanto fazia saídas e entrada de milhares diante deles. Saul intenta matar a Davi pela astúcia. Disse Saul a Davi: eis aqui Merabe, minha filha mais velha, que te darei por mulher. Sede-me somente filho valente e guerreia as guerras do Senhor. Porque Saul dizia consigo: não seja contra ele a minha mão, e sim a dos filisteus. Respondeu Davi a Saul: quem sou eu e qual é a minha vida e a família de meu pai em Israel para ver a ser eu genro do rei? Sucedeu, porém, que o tempo em que Merabe, filha de Saul, devia ser dada a Davi, foi dada por mulher a Adriel,